O programa a seguir está no ar desde 1987 e é oferecido pela AMAR, Associação dos Mensageiros do Amor, pelo rádio. Tantas igrejas, muitas religiões. O povo confuso não sabe em que acreditar. Onde está a verdade? Qual é o caminho? Na voz de Denilson Carvalho, você ouvirá agora Luz para o Mundo, a verdade que ilumina a mente sincera. Breve virá, breve Jesus voltará. Sim, mais perto queremos estar. Eu aqui, Denilson Carvalho, no meu estúdio em Séries, Goiás, Jardim Petrópolis, evidentemente ao vivo, para Sara Brasil FM 93.9 Goiânia, região metropolitana. E na internet, tanto por oferecimentos da emissora, como pelo meu canal no YouTube, como agora, Apocalipse 666, de Denilson Carvalho. Se inscreva neste canal, amigo, minha amiga, e recomendo Apocalipse 666, de Denilson Carvalho. As aulas de Bíblia como essa, que iniciarei daqui a pouco, ficam postadas neste canal. Apocalipse 666, ou seja, 6, número 6, 666, de Denilson Carvalho. Lembrando que meu nome é grafado assim, Denilson. Então vem M de mão e no final N de navio, Denilson. Canal no YouTube. Apocalipse 666, Denilson Carvalho. Então daqui a pouco iniciarei mais uma aula de Bíblia. O que lerei agora na palavra do nosso Deus não é de igreja ou seita alguma, está na Bíblia. Aí não é aula de Bíblia. Na verdade até aparentemente um tanto fora do assunto, porém não. Mas querendo, anote. Gênesis 1, versículo 31 e Gênesis 2, de 1 a 3. Inicio a leitura. E viu Deus tudo o que tinha feito, e eis que era muito bom. E houve tarde de manhã, e este foi o sexto dia. Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra da criação que fizera. Lembrando que, pelo estabelecimento no Cronos do nosso Deus, não apenas o sétimo dia, o sábado, ou mesmo o domingo, meio dia de semana, todos os 7 dias de semana, desculpe, redundância aqui boba, os 7 dias da semana, ou todos os dias da semana, terminam ao pôr do sol, e aí inicia-se outro dia, como diz a Bíblia em Levítico 23, 23, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Este aqui é da minha autoria, a voz é da inteligência artificial, mas a composição toda é da minha autoria, chama-se O Homem e o Sábado. Lá no horizonte o sol se põe, eu ajoelhado quero saudar
dia santo, dia do amor, que nos relembra o Criador, que fez o céu, a terra e o mar, e as fontes das águas, também a mim. Pai, neste dia, vem me ajudar, livra meus lábios das transgressões, guarda meus passos, meu caminhar. Quero somente a te louvar. Fizeste o céu, a terra e o mar, e as fontes das águas, e amas a mim, amas a mim. A revista Veja, editora Abril, edição número 36, trouxe importante matéria exaltando o sistema educacional adventista. Dentre outros pontos, destaca-se isto: as escolas adventistas aparecem entre as melhores do país. Pais afirmam que esses colégios são mais capazes de difundir valores éticos, morais e cristãos. O sistema educacional adventista, neste ano, está completando 130 anos no Brasil. Recebemos alunos dos 2 anos ao ensino médio. Educação adventista, ensinando para hoje, preparando integralmente para o futuro. Para se informar acerca de uma unidade próxima a você em Goiânia, contate-nos no WhatsApp 62 99409 4449. 62 99409 4449. E agora, em Luz para o Mundo, a nossa Escola Bíblica. Amo a Bíblia preciosa, pois seu valor é sem par. Tesouro assim não há para mim. Oh, nada pode igualar. Jamais abandono a Bíblia, a bela, belíssima Bíblia. Jamais abandono a Bíblia, que tão preciosa é pra mim. Permita-me uma breve recapitulação com as minhas palavras, evidentemente, sem ler as passagens na Santa Bíblia, sobre o que já expliquei em várias aulas passadas, ao menos umas 5 ou 6, até o programa passado, sempre Demilson Carvalho, Luz para o Mundo, Sara Brasil FM 93.9 Goiânia, diretamente aqui, evidentemente, como tenho dito, ao vivo, no estúdio em Ceres, Goiás, Jardim Petrópolis. Então, nas aulas passadas, essencialmente bíblicas, expliquei o seguinte: se arrancarmos da Bíblia as primeiras páginas, evidentemente não as capas,
capa e contracapa. Então, a Bíblia, a palavra do nosso Deus, não sofre prejuízo algum. Então, temos ainda as folhas, desde Gênesis 1, versículo 1, até o Apocalipse 22, no último capítulo. Último versículo, desculpe. Último capítulo 22, último versículo. O que temos então no início? Alguma parte em branco, com a folha em branco. Então, escrito, assentado, não? Velho Testamento, o Antigo Testamento, e a lista dos livros, Gênesis, Êxodo e tal, até Malaquias. Isso facilita a pessoa encontrar pela numeração da página, tal livro e tal. E da mesma forma adiante. Então, arrancando páginas algumas páginas, evidentemente, que dividem fisicamente a Bíblia. Lá o Velho, aqui o Novo Testamento, já vimos que isso é errado, na verdade é uma heresia gravíssima, até para a perdição de alguém, cuidado. Então, a parte final da Bíblia, escrita em grego koiné, que inicia-se, não onde está assentado, Novo Testamento, Mateus, Marcos, até Apocalipse, não, isso foi acrescentado. Eu não estou criticando, é realidade, é assim. A parte escrita após o Cristo, de fato, se inicia em Mateus 1, versículo 1, e termina aqui no Apocalipse, capítulo 22, versículo 21. 21 é o último versículo do Apocalipse 22 e, consequentemente, o último versículo bíblico. Lembrando que o Apocalipse não foi o último livro bíblico a ser escrito, não. Foi o Evangelho de João. Primeiras 3 epístolas joaninas, lá pelo ano 98, e depois o Apocalipse, na realidade o Apocalipse lá pelo ano 96, depois as epístolas joaninas 98 e por último, o Evangelho de João lá pelo ano 100, a nossa era cristã, ano Domini, ou depois do Cristo, como queira. Então, o que já foi explicado que a divisão bíblica física em 2 testamentos é falsa. Aqui é o Velho, Gênesis ou Malaquias, errado. Aqui é o Novo, Mateus ou Apocalipse, errado. Demilson Carvalho, se eu creio assim, piamente, com toda sinceridade, posso sofrer algum prejuízo? Sim, porque quando alguém lê para você, quem sabe ministrando alguma instrução bíblica, alguma parte onde Deus proíbe que você faça algo, que você coma algo, que beba algum tipo de líquido, e você argumenta, isso é do Velho Testamento, foi abolido. Aí você vai perder a salvação. Vai perder a salvação. Porque o pecado é relatado, exemplificado, estruturado em toda a Bíblia, como veremos em breve. Que toda a Bíblia fica na dependência para a sua validade do decálogo. Se o decálogo foi abolido, ou seja, se os 10 mandamentos foram abolidos, ou até mesmo se Jesus, de fato, resumiu os 10 mandamentos em 2, a Bíblia toda perde a validade, do Gênesis ao Apocalipse. O pecado não tem que existir, mas existe. E o pecado, diz a Bíblia, não sou eu, não é negócio de White, Testemunho de Jeová, Sabatista, Mormon, Assembleia de Deus, Presbiteriana, não, reverendo lá, não, o Papa Leão XIV e tal, não. É a Bíblia quem diz que o pecado é a transgressão da lei. Lei nessa passagem, qual passagem? Quero anotá-la, anote. 1 João 3, versículo 4. Primeira Epístola Joanina, João, 1 João 3, capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que transgride a lei comete pecado, melhor, todo aquele que comete pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Aparentemente é uma letra isolada, mas não é meramente uma letra, é parte da conjugação verbal do verbo ser, inclusive está no acertou, encheu, parabéns, obrigado pelo auxílio, pelo lembrete, no presente do indicativo. Então o pecado foi pretérito, aí pretérito imperfeito, mais que perfeito, coisa assim, aqui não é aula de gramática, entra aqui de relance. O pecado será? Não, o pecado é. Quando o pecado continua sendo transgressão da lei do nosso Deus, isso foi escrito quando? No ano 98 depois do Cristo. Portanto, 67 anos após a morte, sepultamento e ressurreição do Cristo. Então o pecado, 67 anos após o Cristo, ou seja, a ressurreição do Cristo, continuava sendo a transgressão da lei. Qual lei? Tiago 2 e vários outros passos bíblicos deixam evidentemente claro a lei do decálogo dos 10 mandamentos. Eu não estou explicando isso, em breve talvez umas 3 aulas profundas sobre isso, que toda a Bíblia
do Gênesis ao Apocalipse, para ter validade, fica na dependência da vigência, da perpetuidade, do decálogo, dos 10 mandamentos, que não foram inventados pelo Moisés ou pelo Arão, ou por Ellen G. White, ou Charles C. Russell, Joseph Rutherford, ou Papa, algum Papa, não. Algum judeu, algum israelita, não. O decálogo vem do nosso Deus. O católico conhece esse decor, especialmente que se fez aula de catecismo para primeira comunhão, crisma, coisa assim, não é? E também um evangélico, pessoa que lê a Bíblia, claro. Desculpe, a pessoa que lê a Bíblia, que entende a Bíblia. Há católicos que nunca leram uma Bíblia. Há evangélicos que fazem um ano que não pegam uma Bíblia. Não abrem a Bíblia para ler e tal. Ficam mais na internet, no TikTok, assistindo vídeos engraçados e tal. Eu assisto algum de vez em quando, não condeno. Mas não fico nisso direto, não. Muito raramente. Não estou aqui para condenar pessoa alguma. Deus não me condena. Diz a Bíblia em várias passagens. Sim, sou pecador. Portanto, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne. Carne, palavra grega sarques, natureza pecaminosa. Mas segundo o Espírito, conduzido pelo Espírito Santo. Não é amigo, não é querida amiga. 2 Coríntios 5, versículo 17, Paulo. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5, versículo 17. Bom, então, até o programa passado, eu expliquei o seguinte, reportando-me especialmente ao final, ou a todo o programa passado, que na primeira aliança, na aliança original, então vertia-se sangue de algum animal, vários animais, novilha ruiva, carneiro, bode expiatório, Levítico 16, não é? E tal. Mas o principal animal, o cordeiro, digo, sacrifício diário, não banal, claro que não. Era um cordeiro branco de 1 ano, sem mancha, sem perna quebrada, sem defeito algum. Isso era profecia, isso era tipo, isso era sombra do futuro Cristo na cruz do Calvário. Lembra-se? João 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. Então, cada cordeiro morto, primeiro por Deus, como ficou claro pela Bíblia, no programa passado, morto por Deus, do qual Deus tirou a pele fazendo vestes, tangas para Adão e Eva, que haviam reconhecido-se nus, se cobriram rapidamente com folhas de figueira, quando ouviram a voz do Deus, Criador, o Pai Celestial, pela criação, era o Filho, na verdade. A comunicação entre o homem, entre Deus e o homem, na verdade, sempre foi feita pelo Filho. Não que o Pai não tivesse, não tem tal poder, tem, Espírito Santo, de sobra, os anjos comunicam também muito, não? Relatos na Bíblia e tal, até hoje, anjos comunicam-se com seres humanos, coisa maravilhosa, muito raramente, claro. Então cada cordeiro representava o futuro cordeiro do nosso Deus, o Cristo, na cruz do Calvário, para tirar pecado, na realidade, não de todo mundo não crê, não lê a Bíblia. As religiões pagãs, como o budismo, como o shintoísmo, como, enfim, um monte, não, paganismo, pessoal espiritualista que não crê na Bíblia, como, não acredita em realidade, que passe a ler a Bíblia e crer na Bíblia, contem com a minha ajuda, pessoal da Umbanda, da Quimbanda, até da outra banda, o espiritista, o kardecista, não crê na Bíblia, crê apenas no livro do Allan Kardec, o francês lá de Lyon, senhor Hippolyte Léon Denisard, revela, eu tenho aqui, minha biblioteca precisa, não para crer, sim para comparar com a Bíblia, a ciência, a biologia, com a verdade sobre a reencarnação, etc. Tenho todos os livros do Allan Kardec, são poucos, 6, todos, vários do Chico Xavier de Uberaba, partiu de São Leopoldo para Uberaba, Minas Gerais, e já sabe no que deu. E eu prossigo, aqui não é crítica, é realidade, é Bíblia, verdade. Bíblia, gramática, grego, hebraico, latim, português vem do latim, biologia, o que é necessário para que o amigo entenda um tanto melhor, mais a fundo, a Bíblia. Especialmente em pontos difíceis, polêmicos como este, sobre as duas alianças, porque batem com a língua no dente lá, não aqui, lá. A velha aliança durou também para o povo hebreu e acabou-se. O Cristo morreu na cruz e inaugurou pela sua ressurreição a nova aliança. É verdade que a Bíblia fala, expliquei isso profundamente nos 2 últimos programas, lembra-se? Comparações entre o adjetivo em grego, que são 2, não na verdade. Kainos ou kainos para novo, ou seja, o velho renovado. E neos para o novo que nunca existiu. Já expliquei isso a fundo no programa passado, não reportei nisso neste programa. Talvez em breve um programa um tanto, quem sabe, mais completo, mais didático sobre isso, adjetivos gregos. Então, kainos ou kaine e neos. Então, isso foi plenamente explicado no programa passado. Talvez hoje ainda uma pincelada, senão
mais propriamente no próximo programa sobre isso, sobre adjetivo, especialmente adjetivo grego bíblico, que encontra-se uma vez só na Bíblia. Lembra-se? Expliquei isso, ela tem a passagem no programa passado. Neós, uma vez só, e kainós, várias vezes, ou kainê. Bom, enfim, então vimos que, programa passado, especialmente, na antiga aliança, então derramava-se sangue de animais inocentes, sem defeitos, significando o quê? Que pecador algum poderia salvar-se, conseguir sua própria salvação, por méritos, ou por tentativas de obediência ao decálogo, ou qualquer parte bíblica. Há partes bíblicas que a pessoa consegue obedecer sem conversão, por exemplo, pagar o dízimo, dever o dízimo. O ímpio pode fazer isso, se ele quiser celejar, o fará, mesmo sem ser convertido. Eu já vi dizimista em São Paulo, aqui não, em São Paulo eu conheci, não estou criticando, não lembro o nome, se eu lembrasse não diria. Eu conheci dizimista que fuma, talvez a pessoa já morreu, que fumava, que bebia, que adulterava, se prostituía e tal, mas era fiel no dízimo, empresário e tal. Nunca me deu um centavo de dízimo, claro, mas eu conheci na igreja, eu vi numa igreja lá através da esposa, leva o dízimo, porque eu não sou, mas leva o dízimo e tal, coisa interessante, né? Quer dizer, não tão interessante na realidade. Deus não quer o dízimo da pessoa, Deus quer a pessoa. E quando Deus tem a pessoa convertida, aí Deus aceita, aí é que Deus aceita, somente então que Deus aceita o dízimo, a oferta, o evangelismo, a pregação, a aula bíblica, o ministério evangelístico da pessoa. Não é assim, amigo católico, assim, querida amiga evangélica, e eu prossigo. Então, completando a questão desculpe, eu não gaguejei, agora quase gaguejei, desculpe, eu não sou de gaguejar, sempre fui fluente desde a minha infância, com humildade, claro, com humildade, Deus seja louvado. Então, calma de música, vai, vamos com calma, sem afobamento. Bom, então, completando a questão do derramamento de sangue de animais inocentes, especialmente cordeiro pascual, cordeiro da Páscoa e tal, neste programa, então, claro que eu estou neste programa, não, o outro já foi, o próximo ainda virá. Completando isso, passagem que não expliquei no programa passado, a última foi Tiago, lembra-se, quem assistiu-me e anotou as passagens no programa passado? Então, a última foi Tiago 2, 14 a 24, onde vimos que o pecador que crê em Deus, que lê a Bíblia, que confessa seus pecados e adquire pela graça Pai Celestial o perdão, isso está na Bíblia, não é ideia minha, é justificado, isso continua valendo, obviamente, não somente pela fé, mas também pelas obras. Está em Tiago. Depois de Carvalho, você não está pensando no livro Grande Tronfito da Ellen G. White, não, da Ellen G. White, não. Quem já leu este livro, eu já o li, quase decorei por 72 vezes, sabe que ali está a graça, porque está a Bíblia. Quer dizer, este livro não faz parte da Bíblia, mas explica fielmente, honestamente, com pureza, dedicação pelo Espírito Santo, escrito e inspirado, a Bíblia. Ali está claro que a salvação é pela graça, mas que Deus exige obras. O pecador convertido não é obrigado a praticar obra alguma, levar uma cesta básica, até mais do que básica. Como é que não seria tão básica? A um vizinho faminto, alguém lá numa favela, algum local menos favorecido, visitar um detento na cadeia, cuspindo pena, porque cometeu algum crime, levar a Bíblia, isso é obra. Isso indica que a pessoa é cristã, é convertida e é usada pelo Espírito Santo. Que maravilha, não? Pessoas cristãs fazem isso, é católicos, evangélicos, vão a presídios, praças públicas e tal, locais assim, e levam alimento, roupas, sapatos, que a pessoa não tem um pé só, se tem um pé só, leva só um sapato, vai saber se é esquerda ou direita, né? Alimento, enfim, Bíblia, evangelismo, folhetos, cristãos e tal. Admiro, maravilha, não critico coisa alguma. Quer dizer, isso é positivo, claro que eu não criticaria. Então, prosseguindo, próxima passagem, essa é novidade, ou seja, eu não citei, não li e não expliquei no programa passado. Anote, a instituição da Páscoa, cordeiros viam ser mortos desde o Éden, lembra-se? Eu afirmei isso umas 3 vezes no programa passado. Agora, oficialmente, a instituição da Páscoa, e depois veremos, no próximo programa, claro, a última Páscoa celebrada pelo Cristo, e acabou-se, isso matar cordeiro e qualquer outro animal e tal. Como a circuncisão fica para depois, próximo programa, hoje não. Se acabou na cruz pelo Cristo. E os 10 mandamentos não se acabaram depois de Carvalho? O meu líder fala isso, é errado. Os 10 permanecem. Não foram resumidos em 2? Não, a palavra lá é depender. Expliquei isso domingo passado, desculpe, sábado passado, não. Eu sempre confundo sábado com domingo, mas eu guardo o sábado. Domingo eu respeito quem guarda domingo, mas eu guardo o sábado. Pela Bíblia, claro. Enfim, bom, prosseguindo. A passagem, instituição da Páscoa.
Gênesis 12, 1, 6 a 14. Anote. Gênesis capítulo 12, o versículo 1, depois 6 a 14. Última chance para alguém que está, creio que várias pessoas, todo mundo não, mas várias pessoas, levando a sério essa aula de Bíblia. Sim, há quem está levando a sério isso e não anota, que eu confio na memória. Parabéns, eu também tenho uma boa memória. Parabéns, sou com você. Mas é bom que anote, depois leia, repasse aí, ministrando também aulas bíblicas, com base nas minhas aulas. Anote, é Bíblia. Gênesis 12, versículo 1, depois do 6 ao 14. Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Eu fiquei olhando aqui Tiago 2. A próxima. Gênesis capítulo 12. Gênesis 12. Folheando aqui a Bíblia, que eu não fiz isso por lerdeza. Agora sim, desculpe. Gênesis 12, versículo 1. Inicia a leitura. Ora, o Senhor disse a Abrão, seu nome ainda era Abrão, mais curto. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então Deus pediu do Abrão o êxodo para uma terra a qual ele não conhecia, não havia GPS, mapa mundi, mas foi pela fé, praticou uma obra pela fé. Sair do local assim é obra, pela fé no Deus Todo-Poderoso, misericordioso, Salvador, Redentor e Criador. Agora 6 a 14, ainda em Gênesis 12, 6 a 14. Não estou amigo, não estou amiga, parabéns. Gênesis 12, 6 a 14. Passou Abrão pela terra até o lugar de Siquém, até o... Opa, Carvalho sou eu. Olha eu aqui, o meu sobrenome na Bíblia. Meu sobrenome é bíblico. Demilson Carvalho. Passou Abrão, fiquei até emocionado, amém. Passou Abrão pela terra até o lugar de Siquém, até o Carvalho. Sobrenome lindo, não? Eu não, sobrenome, que é bíblico, é uma árvore. Até o Carvalho de Moré, até o Carvalho de Moré. Nesse tempo estavam os cananeus na terra. Cananeus que logo serão, ao menos grande parte, aniquilados, a pedido do nosso Deus. Apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. Interessante, será que foi lá que inauguraram isso aí de movimento sem terra? Parece, né? Mas foi determinação do nosso Deus, e não de movimentos esquerdistas, não é? Interessante, eu nunca vi prestar atenção nisso. Esse aqui, o sem terra, deu terra a ele, de outros invadiram, e que interessante. Não é amigo, não é amiga. A Bíblia é impressionante demais, que coisa linda. Apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. Abrão edificou ali um altar ao Senhor. Isso é o que interessa nessa parte de aula bíblica. O altar da mente de sangue, na primeira aliança. Abrão edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Dali passou para o monte do oriente a oriente de Betel, monte a oriente de Betel, e armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente. O pessoal tinha um GPS na cabeça, né? Desculpe, aí eu li aí, não senti dor alguma. Aí a oriente também, e ali, acho que é a cidade de Ai mesmo. E Betel, e armou ali a sua tenda, ficando Betel ao ocidente, e Ai, assim, eu estava acertando. Ai é uma cidade chamada Ai. A oriente. Também ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Abrão construiu um altar onde parava, armava ali as tendas, que era um pessoal com ele, um grupo grande, e oferecia o cordeiro, crendo na salvação oferecida por Deus, não por ele, por obras. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em cada altar Abraão ficava um cordeiro, demonstrando fé em Gênesis 3,15 e tal. Futura salvação pelo Cristo na cruz. Mas o povo já era salvo por Cristo, mesmo sem ter morrido na cruz. Que maravilha! Explicarei isso em breve, mas a fundo aguarde. Então mais uma passagem, anote. Que glória, que emoção provoca em nós essa passagem. Anote. 2 Coríntios 5, versículo 7. 2 Coríntios 5, versículo 7. Permita-me resumir com as minhas palavras, com base no que está sentado, hein, Paulo? 2 Coríntios 5, versículo 7. Paulo fala aqui: Cristo é a nossa Páscoa. Eu falei emissoras FMs poderosíssimas em São Paulo.
também a Hermes, durante 38 anos. E desde então estou somente aqui na minha região, há 13 anos e pouco, emissora FM aqui local, e nessa glória, nessa bênção tremenda que é a Sara Brasil FM Goiânia, que alcança sentido Caldas Novas e tal, Minas Gerais, uns 100 quilômetros, sou testemunho disso, e de Goiânia para cá, Anápolis, passo por Anápolis, pega metade de Anápolis para lá, não chega aqui a minha cidade, 180 quilômetros, isso é impossível, Rádio Algum chega aqui durante o dia. Dá uma noite também, claro, só pela internet. Mas tudo bem, tranquilo. Rádio Algum atinge todo mundo? Não, isso seria bom. Mas aí quem pagaria o preço? Seria trilhões, não, muito caro, por hora. Estou contente assim, maravilha, graças a Deus. Então, Cristo, a nossa Páscoa. Então, naquela FM, não criticando, não darei nome, tanto na emissora como de uns 3 ou 4 órgãos, um deles, o mais, digamos assim, famoso, amigo meu, mais crítico do meu evangelismo, mensal amigo, ele dizia assim que da morte do Cristo para cá, Cristo passou a ser o nosso sábado. Mentira! Mentira! Errado! Não creia nisso, amigo. Não acredite nessa inverdade em termos de física, de anatomia, de matéria e tal, porque o Cristo é uma pessoa, é um corpo. Ele já tinha corpo de Deus, Filho, nosso Deus e membro da Trindade. Mas tornou-se homem, sem pecado, sem natureza corrompida, pecaminosa, é claro, e como homem permanece no trono à direita do Pai. A Bíblia caríssima nisso, inclusive Paulo, há um só mediador, e temos então um só mediador, um só Deus, um só mediador, sim, tanto há um só Deus, no caso referência ao Pai, mas o Espírito Santo também é Deus, Filho também é Deus, mas mediador como homem, é apenas o Filho, não o Pai nem o Espírito Santo, mediador como homem, somente o Filho. Jesus Cristo, diz Paulo, homem, passagem de Coríntios, Jesus Cristo, homem, Timóteo, não é? Dia desse eu li, expliquei essa passagem, fica devendo para o próximo, também, repetição da mesma. Então Cristo, homem, é um corpo. Ora, o sábado, estando em vigência ou tenha sido abolido, para o momento não importa, não interessa, não é uma pessoa, é um dia, é o 7º dia da semana. Inclusive, lembra-se o Cristo disse, Marcos 2, versículos 27 e 28, lembra-se? Marcos 2, 27 e 28, o Cristo sentou, quer dizer, ele não escreveu, foi Marcos, mas ele disse, porque o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do homem, ele, o Cristo, é Senhor até do sábado. Ora, se o sábado foi feito, então ele foi originado, ele não existia. O Cristo foi feito, aquele teólogo aí de São Paulo, lembra-se da antiga Rádio Musical FM 105.7? Você prega ainda no YouTube e tal, podcast, que o Cristo tornou-se o sábado. Então ele foi feito? Isso é unitarismo, isso é unicismo, isso é crença, inclusive diabólica, de quem não crê na Trindade, com certas igrejas e tal, que vem lá do líbico ário do Egito e tal, e o concílio de Nicéia, convocado pelo imperador Constantino I, que definiu que a Trindade existe. Desculpe, eu falei bobagem histórica. O concílio de Nicéia, convocado pelo imperador Constantino I, realizado a partir do ano 305 depois do Cristo, não instituiu a Trindade. A Trindade é bíblica, está na Bíblia. Apenas tratou da divindade ou não do Cristo. E o bispo Atanásio venceu, o líbico. Eu venceria também, mostra a Trindade na Bíblia. Se a igreja adventista no 7º dia, na qual como membro simples, comum, eu sirvo ao nosso Deus há mais de 53 anos, não creio na Trindade, não, honestamente não, eu não teria me tornado membro dessa igreja. Se de repente passar a pregar contra a Trindade, sai dessa igreja, porque creio na Trindade, Trindade é bíblica, Gênesis e o Apocalipse. Eu não preciso de igreja para ser salvo, e sim de crer na Bíblia, porque a Bíblia me conduz pelo Espírito Santo, pelas instruções, passagens, profecias, doutrinas ao Cristo. É Ele que eu divulgo neste programa, luz para o mundo, não sou eu, não é a minha igreja, quer dizer, minha, não tenho posse, não sou dono, membro apenas, não é? O senhor fala assim, não é? Minha igreja e tal, como membro. O Cristo, o Messias é o Salvador, e assim eu para si. Então, o Cristo não é um sábado, o sábado não é Cristo, é o 7º dia. Se for abolido, é uma questão a ser analisada. Se permanece, é uma questão a ser também estudada. Mas o Cristo é uma pessoa, não é o 7º dia. Dia é o período de 24 horas. O Cristo não tem 24 horas, não é isso? Concorda, amigo? Eu não sou bom é Deus, mas aqui é conhecimento. Oh glória, aleluia, Deus seja louvado. Mais uma passagem, anote.
Hebreus 9, versículo 20. Anote, amigo, escreva, amiga, aula de Bíblia. Hebreus 9, versículo 20. Hebreus capítulo 9, 20. Resumindo, permito que você anotou e lerá depois. Hebreus 9, 20. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Demir Carvalho, como pecadores do Adão e Eva até o Cristo na cruz eram redimidos, porque não havia sangue do Cristo, não havia. Havia sangue de animais, inocentes, puros, sem defeitos, como principalmente o cordeiro. Aquele sangue tipificava, representava em profecia, em promessa, futuro sangue salvífico, esse sim, não é o sangue na verdade, é a pessoa do Cristo na cruz. Então o pecador, não falo pecador, eu falo para todos, o pecador sempre foi salvo pela fé no Cristo, do Adão e Eva até o Cristo na cruz, pela fé no Cristo vindouro, do Cristo para cá, porque ele não está mais na cruz, claro, somente crucifixos católicos, somente ali você, e eu acho até bonito isso, eu não condeno, porque ao menos o católico não tem desculpa, porque o Cristo não morreu por ele, porque em cada catedral, basílica, paróquia católica, muita residência ali, há um Cristo pregado na cruz ali, eu acho isso lindo, eu não tenho, não preciso, mas é bom para o católico, ali ele vê, no lúdico, não, ele presencia uma estátua, uma imagem, fez um desenho, uma gravura, não, um ícone, Cristo na cruz, ao menos ele não terá desculpa de que, mas não morreu por mim, morreu, você tem prova disso, o Vaticano será repleto de Cristo na cruz e tal, não é? Enfim, em cruzes, cruz credo não, que não é cruz credo, Deus seja louvado, a cruz não salva o pecador, mas Paulo disse, que não queria cuidar de coisa, agora não ser a cruz, na qual Cristo morreu por ele, a cruz é metáfora, a cruz não salva, é o Cristo é o Salvador, não é amigo, não é querido amigo, cadê a cruz, cadê um lasquinho daquela cruz, já era, mas uma passagem, anote, doravante sobre a salvação no tempo da primeira aliança, é uma pincelada, um resumo, diminuto, em breve uma aula completa, o programa inteiro é sobre isso, ou seja, sobre a graça do nosso Deus lá onde? Gênesis ou Malaquias. Eu morava em Brasília, que minha família mudou-se aqui de Séries, Goiás para Brasília, na verdade cidade satélite, Sobradinho, Distrito Federal, 1967, eu tinha 14 anos de idade, já tenho uns 73, o tempo, graças a Deus, eu vivo, né? Bom, morto não estaria aqui falando, seria assombração, né? Deus no livre, e tem livrado. Enfim, depois eu vim já adventista sétimo dia, comportor evangelista, vendendo livros, eu vim aqui à região vender livros, eu estava ministrando esse Rubix, uma família católica, ali em Rialma, ou seja, ali embaixo há um rio chamado Rio das Almas, vê depois aí no YouTube, Google e tal, Rio das Almas, cidade de Rialma, do lado de cá, a cidade onde eu nasci, minha esposa, e voltamos a morar aqui há 13 anos, viemos em São Paulo, 32 anos em São Paulo. Umas 9h30 da noite eu vim embora, claro que eu vim a pé, e aí um senhor estava batendo papo com um outro homem, talvez um vizinho, esse senhor que falava bem alto, e eu passei perto, quase parei para entrar no papo, mas pensei, não é ético, né? Mas deveria ter parado, até me arrependo, mas já era. Esse aconteceu foi em 1976, faz tempo, 1976, e aquele senhor, proprietário da residência, a porta da sala estava aberta, dizia, porque no tempo da lei não havia salvação, não havia graça, se eu morrer sem salvação, era o tempo da lei, agora do Cristo para cá existe graça e somos salvos pela graça. Puxa, meu sangue ferveu de vontade de bater um papo ali do cara e de mentir, que ideia idiota, não é amigo? Que ideia panaca, horrível, não, blasfêmia, como no tempo da lei não havia salvação, do Gênesis ao Cristo na cruz, não havia salvação, havia sim, havia salvação para quem buscava salvação em Deus. Deus sempre foi o Salvador, Criador e Redentor. Se não, vejamos, anote, Salmo 84, versículo 5, estou em Jó, estou folheando a Bíblia, hoje eu esqueci de deixar o famoso papelzinho, marca páginas em cada local, mas tudo bem, já encontrei, fui esperto aqui, anote, agora com você, anote, aula de Bíblia, Salmo, e agora, esqueci, ainda bem que eu tenho anotações, né? Sim, não, mas está certo, já abri a Bíblia nisso, Salmo 84, 3 versículos, 5, 11 e 12, anote, Salmo 84, versículos 5, 11 e 12, eu não estou para bem, inicio a leitura, bem-aventurado
o homem cuja força está em ti quem? Deus, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Quem aplana a nossa mente é o Espírito Santo pela conversão, o auxílio do nosso Deus na nossa jornada na santificação diária. Prosseguindo lendo, ainda no Salmo 84, agora versículos, como eu falei, você notou? 11 e 12. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor não dá graça, porque agora só existe a lei. Será? Não. Agora é o tempo de Davi. Autor. Não, o autor desse salmo é outro, mas não importa, é o salmista. Pois o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor, que o que importa aqui não é quem escreveu o salmo, sim o Senhor. O Senhor dá graça. Dá o quê? O Senhor dá graça. No tempo desse salmista, Asaf, Davi, etc., o Senhor dava graça. Deu graça a Adão e Eva. Graça ao Noé, escapou do dilúvio na arca que ele mesmo construiu, sua família. O Senhor dá graça e glória. Não nega bem algum aos que andam na retidão. Qual o principal bem, amigo? Bom, um dom muito especial, a vida biológica. Mas o principal é a futura vida eterna e imortalidade, porque essa vida biológica passa pela morte. Abel morreu assassinado pelo irmão Caim. Adão morreu aos 930 anos de idade. Eu estou na filha, não tenho o menor prazo. Pode vir trazer fermentura para furar a filha. Na minha frente, para até um sorvete de morango, ou enfim, de soja. Deu no livro, né? Sorvete de soja deve ser horrível. Bom, no assunto que não é esse, eu prossigo. Saindo da sorveteria e voltando para a Bíblia. Mais uma passagem. Hebreu, já foi. Não, desculpa, sim, sobre a graça. Eu olhei lá em cima aqui nas minhas anotações, meu rascunho. Agora, Salmo 90, versículo 17. Dizem que esse salmo é da autoria de Moisés. Eu não sei, não estava lá, mas quero crer. A mim não importa quem. Salmo 90, versículo 17, do Moisés ou não, esse salmo, leu. Salmo 90, anote, isso é emocionante demais, anote. Salmo 90, versículo 17, leio. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Como assim confirma a obra? Se pede ser sobre nós a graça, Senhor. Isso! Porque a graça do nosso Deus nos converte, nos transforma, nos santifica, na ação do Espírito Santo. E nos leva a praticar boas obras. Para sermos salvos, não. Mas a pessoa está sendo salva. Tem praticado boas obras porque é movida pelo amor. É movida pelo amor. Não é movida por obras, é pelo amor. O amor, em grande parte, é Deus, quer dizer, em total parte, claro. Deus, o Pai é amor, o Filho é amor, os anjos amam, o Espírito Santo é amor. Anote, Romanos 5, versículo 5. Romanos capítulo 5, versículo 5, Paulo. Porque o amor de Deus é derramado no nosso coração. Por coração entendemos a mente, sendo o nervoso central, razão, pensamento, entendimento das questões. Porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. E continua sendo derramado, lendo a Bíblia, orando, confessando os pecados a Deus e ao próximo. Então, o Espírito Santo mantém-se em nós, dominando a nossa mente. Ele não nos força, isso é voluntário. Hoje, se ouvirdes a sua voz, agora o Espírito Santo, Espírito da graça, não endureçais o vosso coração. Mas uma passagem, anote, para salvação, no tempo chamado, embora nos escritos, erroneamente o Velho Testamento, anote. Apocalipse 21, versículo 8. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Tem meus cavalos. Não é Apocalipse, que isso tem a ver com o tempo desde Adão e Eva e tal, tem tudo a ver. Isso é importante, se leva a sério cada aula que eu ministro, aula de Bíblia, anote, leia ou releia depois, ore e medite nisso. Apocalipse 21, já encontrei, eu sei de cor, mas faço questão de ler. Apocalipse 21, versículo 8. Sobre a besta, a imagem da besta, contra sinal da besta, isso há de cumprir-se. Mas já se fala aqui na salvação pelo Cordeiro, desde a fundação do mundo. O livro da vida, anote, se não notou, desculpe. Apocalipse 21, versículo 8, leio. Quanto, porém, e ao Cristo falando, quanto, porém, aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis,
aos homicidas, claro, de quebra aos feminicidas, não, aos adúlteros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. A sua parte será no lago não de água, de fogo. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, eu citei essa passagem, tudo bem, valeu. Ou seja, vida eterna para quem é salvo, está sendo salvo, já foi salvo, após a volta do Cristo, a ressurreição, para a mortalidade. Mas o que eu queria, na verdade, desculpe, não, tudo bem, é Bíblia, sempre vale, é Bíblia. É Apocalipse, eu pensei numa passagem, relatei de outra, mas vale, tudo bem, não arrebisca aí, deixa assim. É Apocalipse 13, versículo 8, agora sim, anote. É por Deus, não? Deus me conduz aqui. E a você aí também. Apocalipse 13, versículo 8, não estou para bem se eu leio. E a todos os que habitam sobre a terra, isso aqui é futuro, adorarão quem? A primeira besta do Apocalipse, a segunda besta, a imagem da besta. E a todos os que habitam sobre a terra adorarão esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Depois que da fundação do mundo, então, quando Deus criou a terra, fez a terra do nada, a terra surgiu para ser operada do nada, então o Cordeiro foi morto ali, não em plano. Deus traçou e estabeleceu o plano da criação e redenção. Deus nunca é pego de surpresa. Deus não foi pego de surpresa quando lá em cima, Nova Jerusalém, o chamado em latim Lúcifer, portador de luz, a Bíblia chama, após ele ter originado o pecado, o diabo e Satanás e tal, o tentador, o inimigo, o rebelde, o arqui-inimigo. Então, Deus estabeleceu o plano da redenção, criação e redenção. Deus não foi pego de surpresa. Deus sabia que Lúcifer ficaria encapetado, só deu o diabo e Satanás, terça parte dos anjos também, cada um anjo na terça parte, um demônio, um rebelde, anjo rebelde caído. Deus colocou aqui na terra Adão e Eva, ainda não existiu. Jardim do Éden ainda não havia sido formado. Deus relê isso depois na Bíblia, Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 3 e tal. Bom, o Cordeiro morto em plano. Então o pecador sempre foi salvo pelo Cordeiro, pela fé no futuro Cordeiro do Adão e Eva até a cruz do Cristo. E tirar para cá, cadê o Cristo na cruz? Ali esvaindo-se em sangue. Já era? Então a salvação sempre feita por Deus, quando a pessoa mantém fé nele. Por quê? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Era assim do Adão e Eva até o Cristo na cruz. É assim do Cristo até o fechamento, a porta da graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. Se não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que alguém se glorie. Minhas obras não me salvam. As boas obras, as perdidas são para, as obras ruins, são para a perdição. Mas se eu for salvo, Deus não cobrará de mim obras ruins, pecados, que eu terei sido perdoado, tudo isso simbolicamente lançado da Bíblia no fundo do mar. Mais uma passagem, anote. Provérbios 28, versículo 13. É lá no tempo da primeira aliança, não é Provérbios, Salomão? Provérbios 28, 13. Então ali se diz que o que confessa as suas transgressões, então, e as deixa, alcança misericórdia. Ou seja, é pela misericórdia do nosso Deus que confessamos ao ouvir o Espírito Santo, não é isso? Hebreus 3, 7. Era salvação. Confessar para ser perdoado e salvo. Do Adão e Eva até o Cristo na cruz, quem morria sem confessar o pecado cometido, ou vários pecados, então morria perdido. Davi confessou, lembra-se? Criminoso terrível, pecados gravíssimos, com Batseba e tal, mas foi perdoado, além de outros pecados, claro. Quem nunca pecou atira o primeiro Davi, não é? Então, mais uma passagem. Jeremias 29, versículo 13. Jeremias 29, 13. Isso aqui é glória, é salvação. Jeremias 29, 13. Buscar-me-eis e me encontrareis. Alguma versão bíblica diz: me achareis. Não acha, porque não é objeto. Se acha uma moeda na calçada, um dinheiro na rua, um cheque nominal, entrega ao dono que é honesto, não é? Coisa assim. Não se acha Deus, se encontra Deus. Então Jeremias 29, 13. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes com todo o vosso coração e a mente. Porque o meu coração, de fato, músculo, bombeador de sangue, não pensa, não busca coisa alguma. Mesmo a minha salvação, se eu me perder, ele será queimado junto. Porque Deus ressuscitará a pessoa inteira, corpo, para ser queimada no lago de fogo, até a segunda morte.
do final do milênio, juízo final em diante. E assim eu prossigo, mais uma passagem. Salmo 65, versículo 2. É a salvação lá do Gênesis ao Malaquias, pela graça. Havia lei e havia graça, porque sem leis a graça não é necessária. Salmo 65, versículo 2. Essa passagem é deveras gloriosa. Anote. Tradução. Salmo 65, versículo 2. Salmo 105, 2, Davi dizendo, esse é Davi. Ó Deus, tu que ouves as orações, a ti virão todos os homens, Deus convida toda a humanidade, mas é bandido, estrupou, roubou, matou, feminicídio, matou a esposa, o vizinho, está preso, cumprindo pena, e daí? Horrível, desgraça, do quinto inferno, do quinto dos infernos é o ditado, mas Deus convida esse bandido, esse assassino maldito, miserável, imundo, sem vergonha, diabólico, a orar a ele, ler a Bíblia e pedir perdão, senão quem salvaria? Ah, mas pecou demais, e daí? Deus não oferece salvação a quem pecou menos, menor quantidade de pecados, ou pecados mais suaves, não, o pecado é um só, é o afastamento do nosso Deus, transgressão do decálogo, seja pensamento, palavra ou ato. Eu não concordo com o mais leve pecado, seja o furto de uma caixa de fósforos, que se até vazia, se eu quiser eu peço, vazia eu ganharia até cheio, não é, amigo? Se eu pedir a você por telefone, envie uma caixa de fósforo pelo correio, por Sedex, eu não tenho dinheiro para pagar o correio, mas envie, paga eu creio que vários ouvintes enviariam. Não farei isso, para que caixa de fósforo, não é? Talvez um par de sapatos, vocês, eu quase 37, ou deu sapato marrom e com cadarço, não uso, não envie. Tem que ser sem cadarço e preto, bico fino, 37 eu calço, nos dois pés, claro, esquerda, direita, esquerda. É um tanto brincadeira, mas se você leva a sério, tudo bem. Contate-me depois pelo meu WhatsApp. Contate-me, 62 999660611, para pedir oração, mais esclarecimento bíblico, é comigo, de graça, por amor. Meu WhatsApp é público, pode tornar esse meu contato. É relatado até no meu perfil no Facebook das informações, tranquilo. Ah, você não tem medo? Tenho muito medo, mas e daí? Ficar morrendo de medo, aí eu morro de medo, né? Então, na verdade, tenho medo de coisa boa. Eu sou doido para que um gerente de banco me diga, seu gerente aqui, fizeram a compra no seu nome, você confirma, entra aqui, ali e tal, digita o censo, mas vai se ferrar comigo, cair no trote, jornalista experiente, 53 anos nisso, no rádio há 39 anos, aqui é a QI, inteligência, né? Doido para esse pessoal que passa trote, uma vez apenas quebrou a cara, tirei o saco, judiei do camarada lá em São Paulo, que coisa, né? Dizer que eu ganhei um carro da Vivo, 0 km, mas 25 mil reais, faz isso, aquilo, eu fui até a caixa, merecendo em parte, aí fui à delegacia, o banco e fechamos a conta, camarada, na Avenida Fortaleza, 2556, Fortaleza, Ceará, fechamos a conta bancária do laranja lá, laranja podre, claro, não é? Laranja podre, eu gosto, eu me divirto com isso, parece que os caras adivinham, ligam do presídio, né? Geralmente, mas alguns são soltos, liberdade provisória com tornozeleira, não quero nem saber, você quer, mas eles só adivinham e não ligam, não quero passar vergonha, ficam com raiva, né? Bom, a passagem, Salmo 65, 2, relatei, não? Ó tu que ouves as orações, falando a Deus, a ti virão todos os homens, vinde a mim, convidei no Cristo, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu tenho composto hinos desde meus 19 anos de idade, então eu tenho feito a produção através de amigos pela inteligência artificial, os arranjos são meus, eu dou ideia ao pessoal da inteligência artificial, a letra minha, tudo, melodia, só que eu estou tratando de dentes, e a voz não sairia boa no estúdio, vai ficar muito caro, R$1.000 cada canção, eu não tenho essa grana, R$1.000. Inteligência artificial entre 20 e 30 reais, muito barato, sabe, bem profissional a instrumentação, a orquestra, e a voz é mais linda até do que a minha chega quase assim, mas é bonita também, graças a Deus, para cantar. Então, ensino com qual seria o programa, é da inteligência artificial, quer dizer, o arranjo, a voz é inteligência artificial, a composição é minha, compôs isso aqui há muitos anos. Quero estar hoje a sós em Jesus,
pensando, meu amigo melhor é Jesus, e digo que não há neste mundo encanto algum amigo igual. Quero estar hoje a sós com Jesus, falando. Meus problemas eu conto a Jesus, chorando. Ele transforma as lágrimas dos olhos meus em sorriso sem fim. Quero estar hoje a sós a Jesus, orando. Meus pesares eu levo a Jesus, confiando. Na alegria, na dor, na tristeza, Jesus é o amigo leal. Quero estar hoje a sós em Jesus, pensando. Quero estar hoje a sós com Jesus, falando. Pela graça do nosso Deus e dos membros da Armar, Demilson Carvalho voltará no próximo sábado. Abrindo e explicando a Bíblia. Deus abençoe você e a toda a sua família. Pela graça do nosso Deus e dos membros da Armar, Demilson Carvalho voltará no próximo sábado. Abrindo e explicando a Bíblia. Deus abençoe você e a toda a sua família.